Vamos a mais uma questão, letra G da questão 1 ainda. Vamos lá, embasado no enunciado e à luz do CPC, indique os pedidos essenciais que devem conter a petição inicial. Inicialmente, aqui está perguntando quais são os pedidos que a parte autora não pode esquecer quando fizer a petição inicial. Mais uma vez, vamos nos reportar ao artigo 319 do CPC, que ensina quais são os elementos essenciais que deverão conter a petição inicial, sob pena de ser indeferida pelo juiz. No inciso 4, nós temos os pedidos com as suas especificações. Mas eu estou querendo saber quais os pedidos essenciais. No 6, o primeiro pedido que tem que ser feito, protesto genérico de provas, porque é o que diz lá o artigo 369 do CPC. É as provas que o autor quer produzir para poder demonstrar a veracidade dos fatos das suas alegações. Em outras palavras, doutores, artigo 373 diz que a prova é ônus da parte que alega. Artigo 373 coloca a produção de provas como sendo um ônus para a parte que alegou, seja o autor na sua petição inicial, seja o réu na sua contestação. Da mesma forma, no artigo 434, ele diz: incumbe a parte autora juntar a petição inicial junto com as provas, quando ele protocolar a petição inicial, junto com as provas que traz as suas alegações. E incumbe a parte ré, quando protocolar a sua contestação, juntar as provas. E no artigo 437, dá o direito do contraditório, dizendo: a parte autora deverá impugnar as provas apresentadas pela parte ré na contestação. E a parte ré deverá impugnar as provas juntadas na petição inicial na sua contestação. Vale lembrar que, além disso, tem ainda a opção que deve fazer o autor pela audiência de conciliação ou mediação. É ônus do autor fazer essa escolha, porque o juiz não pode decidir pelo princípio da inércia. O juiz tem que esperar que o autor faça essa escolha. Caso contrário, ele vai pedir que a parte autora emende a petição inicial e diga se prefere a conciliação ou mediação. Caso faça de ofício, ofende ao princípio da inércia, ou seja, o juiz só poderá decidir se vai, recebendo a petição inicial, designar audiência de conciliação ou mediação, se antes houver um pedido da parte autora. Além desses pedidos, provas, opções, é lógico que a parte autora vai pedir a condenação da parte ré no dano moral, o dano material que ela sofreu, honorários sucumbenciais e a restituição das custas processuais. Lembrando que, de acordo com o artigo 82, as custas processuais deverão ser antecipadas pela parte autora quando no protocolar a petição inicial. Letra H, embasado no enunciado do acidente de trânsito envolvendo Marcos e Mateus e à luz do CPC, identifique o vício existente caso a petição inicial não contenha os pedidos. Assim como causa de pedir, se a petição inicial não conter os pedidos,
conforme nós vimos no artigo 319, é um dos elementos essenciais. A petição deverá conter os pedidos. Caso o autor não o faça, o juiz não mandará que ele emende a petição inicial, pois isso ele irá considerar a petição como sendo inepta. E inepta sendo a petição inicial, deve indeferir. E nós já vimos que artigo 485, inciso 1 diz: o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, ou seja, pronunciará uma sentença sem resolução do mérito. Logo em seguida, então já temos a resposta da letra I. Qual seria o pronunciamento jurisdicional caso o juiz verifique que a petição não contém pedidos? Lógico. O vício, nós já vimos, é inépcia. Se faltar pedidos ou causa de pedir, a petição será considerada inepta. E toda vez que o juiz indeferir a petição inicial, deverá dar uma sentença sem resolução do mérito, ou seja, pronunciamento jurisdicional a ser proferido quando o juiz verificar que a petição inicial é inepta, seria uma sentença sem resolução do mérito.